Oi, doutora Olá, Cristina. tudo bem, Adriana? Tudo ótimo. Você, como é que está? Tudo certinho? Estou ótima. Me ouve bem? Sim, ouço bem. Acredito que nossos espectadores também estejam te ouvindo super bem. Então, seja muito bem-vinda a essa live do Oftalmologista Responde, que é uma atividade da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Refratometria. Então, nesta terça-feira, 28 de maio de 2024, estamos chegando aí ao finalzinho do mês, mas com muito conteúdo importante aqui para vocês hoje. Lembrando que estamos na gestão da presidente doutora Regina Noma, 2024 mais 2025, e que essa é uma atividade voltada para os pacientes. Então, pessoal, por favor, divulguem aí o Instagram da Soblec, @SoblecVisão, para os seus pacientes. Então, a palavra aqui com a nossa convidada hoje, doutora Cristina Vargens, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia e hoje é preceptora do IBOPC. Seja, então, muito bem-vinda, doutora Cristina. Obrigada, Adriana, mais uma vez. Boa noite a todos. Queria agradecer a Soblec por mais esse convite, essa parceria que a gente faz e essa instituição tão importante que é a Soblec na educação, não só dos nossos médicos oftalmologistas, mas também do nosso público, né? Essa é um evento voltado para o público, né? Para poder realmente orientar melhor as pessoas, e acho que o tema de hoje vai ser muito bom para isso. Com certeza, o nosso tema aqui ele é bem instigante, eu estava falando um pouquinho ali na abertura da live, vamos tratar aqui sobre olhos vermelhos. Acabei confundindo a senhora com a doutora Cristina Coimbra, que foi semana passada, que também tratava um pouco. E nós temos várias Cristinas, então... É muita Cristina na Soblec. Mas vamos lá, então, vamos iniciar aqui, doutora. Temos a pergunta que chega: por que os olhos ficam vermelhos? Os olhos ficam vermelhos. Primeiro, a gente precisa entender que a gente tem uma estrutura, né, transparente que recobre o globo ocular e que recobre as pálpebras também, que a gente chama de conjuntiva, certo? A conjuntiva ela é transparente. E o olho fica vermelho justamente quando esses vasos sanguíneos ficam dilatados. Eles se dilatam, então ficam mais grossos, ficam mais visíveis e dá esse aspecto de olho vermelho, tá? Então, normalmente isso acontece quando a gente tem alguma inflamação, né? A vasodilatação, esses vasos eles vão ficando mais engurgitados quando você tem uma inflamação, que pode ser por diversas causas, né? Então, acaba fazendo com que tenha esse aspecto do olho avermelhado, que normalmente o que você vê mais é a esclera embaixo da conjuntiva, né? Que ela é transparente, a esclera é branquinha, então você vê o olhinho branquinho, né? Mas quando esses vasos estão engurgitados, você dá esse aspecto avermelhado, que é os vasos mais grossos. Deu para entender? Vasos engurgitados, doutora, por favor, hein? Vasos sanguíneos, né? Mais dilatados. Pense que eles têm uma espessura, certo? Mas quando você tem inflamação, eles ficam mais cheios, vamos dizer assim, e ficam mais grossos, né? Então, dá esse aspecto do olho mais vermelhinho. Olho mais vermelho. E quais são as possíveis causas para os olhos ficarem vermelhos? Existe alguma causa específica? Existe, né? Podem ser inflamações normalmente ou na conjuntiva ou na esclera também, que é essa estrutura que fica embaixo da conjuntiva, né? Então, você pode ter as conjuntivites, né? Que podem ser de diversas causas, tá? As conjuntivites, como o próprio nome está dizendo, é a inflamação da conjuntiva. Então, você pode ter por causas infecciosas, por causas alérgicas, uma série de possibilidades. Elas podem ser mais localizadas, né, em determinada região do olho, ou pode ser uma coisa mais difusa, espalhada pelo olho todo, o olho todo fica com aspecto vermelho, ou pode ter em determinadas localizações,
né? Você pode ter também, por exemplo, uma coisa que é muito comum e que é muito assustadora, às vezes as pessoas ficam muito assustadas, quando um vasinho desse se rompe e o sangue extravasa para embaixo da conjuntiva. E aí é uma hemorragiazinha subconjuntival. É até uma situação que é relativamente comum, né? Mas assusta bastante porque o olho fica muito vermelho e realmente é um pouco. As pessoas costumam se assustar, tá? Imagina, então, dessa situação, gente, olha, procure médico oftalmologista imediatamente para dar uma olhadinha, ver bem certinho, que ele vai com certeza poder explicar tudo que você precisa saber. Pegando aí o gancho da doutora que falou das conjuntivites, semana passada a gente tratou com a doutora Cris Coimbra, então procurem no Spotify, procurem aqui no Instagram da Soblec, tem muito conteúdo aí para o paciente, tá? No Spotify é o Soblec, é facinho de encontrar, e aqui no Instagram, o @SoBlackVisão. Doutora, aquela pergunta, né? Os olhos vermelhos logo ali ao amanhecer, e fica aquela secreçãozinha, às vezes até um pouquinho mais grudenta, purulenta. O que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente, em casa mesmo, eu lavo só com água, faço uma compressa. O que pode melhorar essa... remela o termo que fala? Por favor, me corrija. A secreção popularmente é chamada de remela, né? A remela, ela é mais aquela secreção matinal, né? Durante a noite você fica com os olhos fechados, então a bomba lacrimal ela não funciona, ou seja, a gente não está lubrificando o nosso olho e acaba tendo uma situação de formação de uma secreçãozinha. Normalmente a remela é uma secreção natural que não indica nenhum tipo de doença em si, né? Que a gente lava os olhos. Se está uma coisa excessiva e juntamente com os olhos vermelhos, né? A gente pode observar, ver se isso vai ser uma coisa só naquele momento, né? Você lavou, você fez a limpeza, a higiene e está ainda persistindo dessa forma. Vamos observar, né? Ver como é que isso vai se desenvolver durante o dia, se vai ter sintomas associados e a necessidade de procurar um oftalmologista. Importante é a dica dos sintomas associados. E, doutora, você tem algum sintoma associado? Estou ali, conversei com meu colega de trabalho, ou de repente mandei meu filho para a escola, está com o olhinho um pouquinho mais vermelho, oferta ali um colírio, às vezes uma lágrima artificial. A gente pode usar algum colírio para o olho vermelho? Os lubrificantes, se você já usa lubrificante, se você já foi indicado pelo seu oftalmologista, um uso de um lubrificante, você pode tranquilamente utilizá-lo, né? Pingar o lubrificante. Evita colocar qualquer colírio no olho, né? Por exemplo, você tem colírios que são muito comuns de você chegar na farmácia e ser oferecido, né? Ou então oferecido por algum colega, que são os vasoconstrictores. Ou seja, eles fazem os vasinhos que estão dilatados fecharem, dá um aspecto, é só uma maquiagem aquilo, é só dá um aspecto de olho branco, sendo que você tem ali, talvez, ao fundo, uma inflamação que precisa ser identificada, então não deve utilizar qualquer colírio que é fornecido ou que é orientado por um leigo, né? Realmente, se você já usa um colírio lubrificante, você pode usar, você deve usar nessas situações, porque realmente pode ser alguma coisinha aqui, uma irritação leve, que com a lubrificação vai melhorar. Então, é uma coisa que você pode fazer se você já tem, né, essa prescrição, tá? Mas não vá utilizar uma medicação que você não costuma utilizar, indicado por por uma pessoa que não seja médico, né? Não seja médico oftalmologista. Ainda mais pegar o colírio de alguém, né? Isso é bem perigoso. Esse constrictor que a doutora comentou é aquele famoso colírio para deixar o olho branco. Vamos deixar o olho branco, né? Exatamente. Não pode usar isso, sim. Não deve. Isso de forma contínua, isso vai trazer complicações, certo? Não deve ser usado. É só realmente uma maquiagem e pode mascarar situações que sejam situações potencialmente necessárias de serem tratadas, tá? Ótimo, ótimo. Então, gente,
Volto também aqui, vou fazer minha propaganda. Nós temos uma live específica, pessoal, de como pingar colírios, tá? Isso é uma live super interessante. Então, procurem aqui no nosso canal, indiquem para os seus pacientes. Parece uma Doutora, bobagem, né? Que a gente não sabe. Mas existe uma maneira correta mesmo. E é super importante de saber, né? Da pessoa saber isso. principalmente em crianças pequenas, em bebês, há toda uma técnica, algo simples, Sim. né? Até fiquei com a doutora Liliana, que fez essa live. Por isso que os colírios, eles às vezes têm embalagem pequenininhas, porque realmente uma gotinha basta. Exatamente. Então, vamos seguir aqui com o nosso tema, doutora. E daí, tô com o olho vermelho, amanheceu assim, não sei. O que eu não posso fazer? O que eu não devo fazer se eu estou com o olho vermelho? Primeiro, isso que a gente falou de não usar qualquer medicação. Acho que isso é o mais importante, né? Se você, por exemplo, você pode buscar ver situações que possam potencialmente estar ajudando a essa irritação, por exemplo. Se você usa lente de contato, né? Você não vai colocar a lente de contato no olho vermelho, né? Um olho que está irritado. Ou então, não tirar a lente de contato, né? Você está usando a lente de contato, o olho está lá irritado, vermelho, tira a lente de contato, observa se isso vai persistir, né? Antes de colocar de novo, tá certo? Então, são pequenos cuidados que não coçar, né? Às vezes dá uma vontadezinha e tem determinadas situações que você tem o olho vermelho e junto tem esse sintoma, né, de coceira no olho. Nunca a gente deve coçar os olhos, tá? Além de levar coisas da mãozinha, né? A mãozinha que passou aí por um bocado de lugar para o olho, a gente sabe que a coceira, né, é uma situação potencialmente que pode estar associada com o desenvolvimento de algumas ectasias corneanas, né? Então a gente não pode coçar os olhos, a gente sempre fala isso, mas é pouco, na verdade, as pessoas pouco sabem o quanto de malefício isso pode levar, então não deve coçar, não deve pingar nada que você não tenha sido orientado a fazer. Não deve insistir com o uso de um corpo estranho como a lente de contato. Eu acho que basicamente seria essas as principais cuidados, né? Ótimo. A doutora falou em ectasia corneana, que nós temos a obrigação de esclarecer para o É público. O que é verdade. uma corneana? Ectasia corneana é uma alteração na córnea, né? A mais conhecida é o ceratocone. Isso leva à formação, a um desenvolvimento da córnea de uma maneira, né? Da curvatura da córnea de uma maneira não ideal, né? Com alterações de curvatura, irregularidades nessa curvatura. E isso está muito associado com pacientes, principalmente pacientes alérgicos, né, mas que têm o hábito de coçar o olho. A famosa mãozinha no olho. Mãozinha no olho, não, não. Mamães, por favor, bora incentivar as crianças a não encostar a mãozinha, o dedinho nos olhos. Isso. Doutora, e sobre assim, o que seriam dicas para manter a vermelhidão longe dos nossos olhos? Como é que eu tenho essa boa saúde ocular? Primeiro, obviamente, que uma vez por ano deve ir no oftalmologista, né, para se identificar coisas que possam estar, né, a consulta preventiva, mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você não esteja, não tenha uma boa visão, né, a consulta preventiva com o oftalmologista, ela é extremamente importante, deve ser feita uma vez por ano, se você não tiver nenhuma patologia, porque dependendo de algum tipo de patologia, alguma doença, você pode precisar ir mais vezes, né? Mas uma vez por ano, pelo menos, você deve ir, porque ele pode identificar algum tipo de alteração, um olho seco, né? Uma blefarite, algumas alterações que são comuns de acontecer quando e de causar irritações no olho, né? E já pode prevenir passando algum colírio, até para você não chegar nessa situação do olho estar irritado, do olho estar com sintomas de irritação e hiperemia e vermelhidão. Vermelhidão.
Agora chega aqui uma pergunta, a pergunta interessante, aqui mais também focada aí para as mães. Puxa vida, tá ao final do dia, os olhos do meu filho estão assim vermelhos, é sono. É comum associar o cansaço visual de um dia todo, principalmente quem trabalhou com telas, com esse olho vermelho assim mais do final do dia, doutora? Sim, hoje a gente tem muito mais sintomas de ressecamento ocular, né? Essa coisa da gente da concentração nas telas, né? Isso faz com que a gente pisque menos do que deve, né? Normalmente a gente pisca de 13 a 15 vezes por minuto. E isso quando a gente está nas telas, a gente vai piscar menos, né? O próprio cansaço e a mesma posição sempre do olhar, o olhar sempre fixo numa mesma coisa, ela vai causar ressecamento, né? Então, assim, ao final do dia, é mais comum de você ter esse tipo de sintoma, né? De cansaço e associado ao cansaço, a própria irritação, a própria vermelhidão, tá? E é importante realmente que se tente prevenir isso, né? Descansar um pouco os olhos, é importante você mudar o foco de onde você está olhando, né? Para evitar que isso aconteça. Então, nem sempre é sono, aí pode ser Não, cansaço visual, tá forçando muito a visão ali em telas, em tudo, é aquela coisa. Descansar um pouco, olhar para longe, levar as crianças para brincar do lado de fora, coisas nesse sentido. Importante. extremamente importante. Ótimo. Tá? Eu vou também lembrar aqui que nós temos uma live também sobre piscar, gente. Como piscar é importante. Fora os ar-condicionados, ventilador, né? Eu Que também são fatores que causam ressecamento, né? Que pioram os pacientes que já têm uma tendência a ter um ressecamentozinho. Então, e isso, assim, hoje, né, é a coisa mais comum do mundo. o ar quente. Eu, por exemplo, hoje estou numa cidade aqui do sul, tá frio, então a gente coloca o ar condicionado por quente. Também isso rouba a umidade do ar e interfere, né, doutora? Nós somos um organismo vivo, então tudo acaba interferindo na saúde, né? Por isso que buscar bons alimentos, boa alimentação, atividade física, atividades externas vão ajudar muito a saúde ocular, a saúde da mente e do corpo como um todo. Perfeito. Doutora, estamos chegando aqui na nossa reta final. Eu gostaria que a doutora deixasse, então, as considerações finais para o nosso público, fizesse o convite também para que o pessoal siga a doutora no Instagram para dicas. Pronto. Eu queria só agradecer mais uma vez a Sol Black, dizer que se você tiver o olhinho, tá irritado, isso tá acontecendo de maneira constante, você tá toda hora com o olhinho irritado, alguns sintomas, dor, um sintoma que você não deve esperar para ir no oftalmologista, muita secreção, você deve procurar o seu oftalmologista. E mesmo quem não está com isso, já tem muito tempo, que já está na hora de você fazer sua consulta de novo, vai, observa, deixa o oftalmologista lhe examinar para poder ele dizer o que é que você tem, tá? Isso é muito importante. E assista nossas lives, porque elas trazem um bocado de informação que no nosso dia a dia a gente vai acabar utilizando, tá bom? É isso aí. Então, assistam aqui, acompanhem o seu Black Visão. Eu costumo dizer que quem tem sintoma tem pressa, logo acaba procurando. Mas as doenças silenciosas, principalmente as doenças silenciosas ligadas à visão, é a prevenção que acaba curando e salvando a saúde dos seus olhos, né, doutor? Com certeza. Tem várias doenças que você não tem como identificar se não for na consulta oftalmológica. Então, pessoal, priorizem, cuidem-se, marque aí o médico oftalmologista, profissional capacitado para cuidar da saúde de seus olhos em todas as fases da vida. Então, esta foi mais uma live da Soblec, a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Refratometria, também na gestão da nossa querida doutora Regina Noma, 2024 mais 2025. Espero vocês na próxima. Até! Tchau, doutora Cris. Obrigada. Tchau, Adriana. Obrigada.